E aí, tudo bom? Matheus Oliveira aqui, a gente vai reagir. Na verdade, eu já assisti a esse vídeo, eu vi ele ao vivo, né? E aí tem um corte aqui, uma fala muito coerente, muito coesa do Eduardo Moreira, falando sobre a estética da nossa mídia, né? Não só, eu sei que você deve estar cansado desse discurso que a mídia tradicional, ela é vendida, né? Todo mundo sabe disso, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas sabe disso. Só que muitas das vezes a gente se deixa levar e aí cai nessa, como eu posso dizer, nesse conto de que aí você vai vir para a internet e aqui não, aqui é tudo diferente, né? As pessoas não são vendidas, não são compradas. E aí eu quero fazer alguns comentários por cima da fala do Eduardo aqui. Eu separei um material para poder mostrar para você até mesmo poder conversar com as outras pessoas e mostrar para elas que elas precisam tomar o mesmo cuidado, né? Com essa ideia de que a mídia tradicional ela tá, vamos dizer, completamente corrompida. Então, o mundo da internet não é muito diferente não, tá certo? Se você tá caindo aqui de paraquedas, eu quero já te falar para você se inscrever no canal, tá? E também você deixar o seu comentário, me recomendar um conteúdo para eu poder reagir, tá? Como sempre, eu gosto de dizer, eu coloco o vídeo numa velocidade 1.40, até mesmo para o vídeo que a gente vai assistir, tem 14 minutos, eu vou colocar alguns comentários por cima, para o vídeo não ficar longo, eu acelero ele um pouquinho, para caso você também acelere aí o vídeo, né, e você vai ver que a fala do Eduardo, ela vai ficar ainda mais acelerada, é por isso. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. O que a gente chama hoje de empresas de informação, elas são empresas, ponto. A Globo é uma empresa, a CNN é uma empresa, a Globo é da família Marinho, uma das famílias mais ricas do Brasil. A CNN é do Rubem Menin, dono da MRV, um dos caras mais ricos do Brasil. A Folha é da família Frias, uma das famílias mais ricas também. O Estadão é da família Mesquita, uma das famílias mais ricas. A Record é do Bispo Macedo, uma das pessoas mais ricas do Brasil. O SBT é da família Bravanel, uma das famílias mais ricas do Brasil. Então veja que tudo isso que a gente vê como um espaço, uma plataforma para nos informar, na verdade, é antes e muito antes de qualquer coisa, uma plataforma para lucrar. Lucrar. E uma das ferramentas que você tem para poder lucrar é você ter poder. Então essas plataformas são utilizadas como um instrumento de poder, sim, e como um instrumento de lucro. E de onde vem o lucro? Vem principalmente do que você torna público ali. Então a gente aqui já tem um ponto, né? Se eu tenho uma plataforma que tem um grande alcance, uma grande retenção, certo? Eu tenho, como ele disse, o poder, né? O poder de negociar. Porém, como ele também disse, né? O que você publica, o que você torna público, né? Então tem que se tomar muito cuidado para você o quê? Não perder os patrocinadores. Por isso que a mídia é vendida. Ela é vendida, todo mundo sabe disso. Mas aí é que fica claro por quê disso, né? Existe sempre alguém pagando pela notícia que você vai ver, né? Você parar para pensar, se coloca na nossa cabeça de que o jornal ele é para informar, e ele não é para informar. Na verdade, ele utiliza informações, alguns fatos, né? Eu gosto de dizer, né, notícia, para nos vender uma ideia, às vezes uma tomada de ação, às vezes comprar uma ideologia e defender essa ideologia, fazendo a gente acreditar que essa ideologia é nossa, mas na verdade ela tem um grupo de interesse, né, um grupo interessado em ações, de fazer a gente ir sujar as mãos por essas pessoas que a gente nem faz ideia de quem é. E nem estou falando dos donos das empresas, como ele falou aqui da família Bravanel, da família Marinho, da família Macedo. Não, esses caras são os donos da plataforma. Existe uma galera que financia essas plataformas para que faça você e eu agirmos segundo os interesses deles. Publicidade que você dá para as coisas, sejam as propagandas que você está vendendo. E aí, como o seu objetivo principal é lucrar, eu falei essa frase e ficou meio solta ali atrás, mas eu disse que era a mais importante de todas. A gente volta para ela o tempo inteiro. Como o seu maior objetivo é lucrar, você, por exemplo, não pode informar nada que atrapalhe quem faz propaganda na sua emissora. Ou seja, é um negócio que precisa se retroalimentar, né?
por exemplo, teve o rombo da Americanas de 40 bilhões de reais, e você não viu isso no Jornal Nacional, isso não ganhou repercussão na Band, em nenhuma emissora normal, né? Nenhuma mídia tradicional, nenhum grande veículo da mídia tradicional. Teve depois uma leitura de uma carta no Fantástico, mas coisa de 30 segundos, né? E isso só aconteceu porque um grupo maior do que o grupo que governa a Americanas, né? Que são os bancos, né? Que tem muito mais dinheiro do que os ricos do que os ricos que comandam o grupo que comanda a Americanas, cobraram. Eles viram que iam ficar sem dinheiro. Então, provavelmente, a ameaça ou a oferta que eles fizeram para a Rede Globo foi muito maior. E aí foi feita uma leitura de carta no Fantástico. Mas foi muito isso, assim, muito pontual. Tanto que talvez você nem tenha visto repercutir em algum jornal sobre essa carta do Fantástico, se você não assiste televisão. E aí você parar para pensar também no seguinte: a Americanas faz parte de um grupo que é comandado por pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Então, quem são essas pessoas que tomam essas decisões? Muitas das vezes são os amigos, né? Ou o grande... É uma rede, né, gente? É tudo realmente um verdadeiro network. Claro que o dinheiro é o que manda, mas existem os relacionamentos. Então, pessoas que conhecem pessoas. Então, eu estou falando desses donos de emissoras que conhecem os donos das empresas que querem anunciar, né? Usar essas emissoras para anunciar. E não é só anunciar os seus produtos, não, tá? É anunciar também, pagar por propagação através de notícias, para determinado governo cair e outro ascender, para determinado movimento ganhar força e outro perder força. Estou falando aqui, às vezes, de fomentar essa ideia de acabar com os sindicatos, por exemplo. Quem ganha com isso? São os donos das empresas. Então, são coisas sutis, né? Notícias sutis. E a gente vai comprando essa falácia sem nem perceber. Você não pode. Se você fizer isso, você atrapalha o seu lucro, que é o mais importante. Então morreu. Segundo, essas empresas têm donos que têm interesses bilionários. Porque, por exemplo, são donos de fazendas enormes. São donos de terras improdutivas. Então existe um interesse pessoal, porque são empresas de pessoas, de famílias, de CPFs. O que eu falei, empresas, né? Não são empresas, são só negócios, são pessoas ali por trás. Que não podem dar uma notícia que não seja crítica ao MST. Por exemplo, só para dar mais um exemplo. Porque isso significaria um prejuízo material para eles. E é uma turma que quer ganhar dinheiro. Então vamos usar o que a gente tem de programa, de jornal, de tudo aqui, para fazer uma propaganda contra o MST. E a gente chama de notícia. E bota 6 pessoas diferentes que vão falar a mesma coisa contra o MST. E aí eu separei umas coisas aqui para mostrar para você enquanto eu vou falando, espero que esteja aparecendo na tela, né? Ele falou aqui, vai voltar a aparecer, em algum momento da edição isso vai aparecer para você aí. É o que ele falou, uma estética, um teatro muito bem montado, onde você coloca várias pessoas para dar essa ideia de que é um debate, tá certo? E aí isso está acontecendo na televisão há muito tempo, só que isso também acontece na internet, talvez você não perceba, e aí por isso que eu pedi para colocar essas imagens aí que você está vendo agora. Né, podcasts, canais que se dizem canais de notícia, na verdade são só plataformas para fazer propaganda de uma mensagem, seja ela de ódio, seja ela de uma mensagem realmente de ideais positivos ou negativos, mas sempre o primeiro interesse não é informar, né, é doutrinar, basicamente é isso. Só que não é notícia. É igual, e é isso que eu quero chamar vocês para entender. Quando você vê uma notícia sobre o MST na Globo, no Estadão, você está vendo uma propaganda igual do Dove, do sabonete. Você está vendo uma propaganda igual do Whiskas, ração de gato. É uma propaganda igual, travestida de notícia. E não é uma opinião com o intuito de informar. Porque se fosse, teria a possibilidade, mas uma possibilidade genuína, bem intencionada, justa, deste diálogo, do através dos pontos de vista, algo maior. Quando você vê uma notícia falando que o presidente do Banco Central, ele tem sido super assim, correto, responsável, etc., isso não é uma notícia. E muitas das vezes não é nem a opinião, não é nem
A palavra é essa, né? Não é o achismo, não são convicções de quem está dando a notícia, sabe? Igual eu estou fazendo aqui, não. Tem sempre algo roteirizado por alguém, e às vezes não é nem ideia desse roteirista, às vezes não é nem ideia do diretor do programa. Tá entendendo o que eu estou falando? É sempre algo do cliente, o investidor que compra essa notícia. É Media Press que fala? Não, acho que não é isso não. Media Press é o que você vai apresentar lá para poder conseguir um contrato. Mas, enfim, é um anúncio, né? Como ele está falando, você compra um anúncio no meio de, como se uma propaganda através da notícia. E assim, até faço um comentário, eu gosto muito desse canal, do Instituto Conhecimento Liberta, né? Que é o ICL Notícias. Você vai ver, ele tem esse canal e tem o do Eduardo Moreira. Mas também ao mesmo tempo que eu gosto muito, é a mesma coisa, desconfiando. Porque ninguém faz esse tipo de conteúdo só porque quer informar, quer libertar. Existe alguma coisa acontecendo por trás. Até então, né, o ICL ele é mantido pelos cursos que o próprio Instituto vende, né, para poder manter essa liberdade de expressão, de pensamento e de arcar até mesmo com muitos processos que eu tenho certeza que essa instituição recebe, né? Isso é uma propaganda. Vamos pegar um outro exemplo muito bom. Quando Paulo Guedes, quando descobriram que ele tinha 10 milhões de dólares em paraíso fiscal, talvez todos, e eu boto talvez antes só para me resguardar, juridicamente, mas talvez todos. Aí é muito importante ressaltar também, né? Porque às vezes a gente acha que só se compra o que se fala. Muitas das vezes você compra o silêncio também, tá? Como ele tá falando aqui, ninguém falou nada do Guedes. Então você vira lá e vou chutar. Eu boto 10 milhões aqui para não deixar nenhuma propaganda contrária, negativa, nenhuma propaganda negativa passar. Ah, mas aí o fulano aqui veio e deu 12 milhões. Ah, a gente cobre. Ah, mas o que eu vou botar no lugar? Não sei, dá seu jeito aí. Eu não tenho nada para você poder falar no lugar. Simplesmente eu tô te pagando para fazer vista grossa. Então você paga pro outro não poder anunciar algo que vá prejudicar ou destruir o seu objetivo, sacou? Os donos dessas empresas que têm como objetivo o lucro, que nós chamamos de canais de mídia, talvez todos tenham dinheiro em paraísos fiscais. Todos. E aí você fala o seguinte, poxa, isso que eles estão falando, ou não falando no caso do Guedes, porque ninguém deu espaço para a história do Guedes. Ninguém deu espaço para a história do Guedes. É porque isso não é importante? Não, é porque isso gera prejuízo para os interesses pessoais dos CPFs que estão por trás destas empresas. Hoje em dia, com um país tão polarizado, você acertar o lado que ganha o poder vale fortunas. E aí eu quero fazer uma observação, tá? Durante o ano passado, desde que começaram as campanhas eleitoreiras, né, eleitorais, não digo na televisão, tá? Eu tô falando na internet. Você vai ver que o conteúdo, da forma que ele foi criado, ele não foi um conteúdo para informar, né? Eu tô mostrando aí para você na tela. Esses conteúdos aqui não foram para informar o público-alvo desses canais. Foi propaganda comprada isso aqui, tá? Ah, mas Matheus, você não tem como provar. Realmente eu não tenho como provar. Não tenho mesmo, não tenho acesso aos papéis. Mas a galera que criou esse conteúdo não surfou um hype só para poder agradar o público que a gente sabe que é o público que compra a ideia do que eles vendem. Não. Até mesmo muita gente desinformada comprou essa ideia com muita facilidade. E você não arriscaria fazer um conteúdo sobre política sem ter um respaldo garantido por trás, sabe? E ao mesmo tempo que fizeram campanhas para o candidato A, né, e fazendo oposição ao candidato B, é o que ele falou aqui, sempre focando em fazer o seu candidato, né, porque você vai ver, eles tomam partido. Assiste esses conteúdos, você vai ver que eles tomam um lado. E por que eles tomam um lado? É porque eles têm muito a ganhar se eles realmente contribuírem para a vitória de quem eles estão apoiando ali.
e eles sentem que podem perder, né, ou não vão ter como sentar na mesa para negociar se o outro lado ganhar. Então, não vai nessa de que estão criando conteúdo para poder, sabe, é só te informar, para que você seja uma pessoa que pense fora da caixa. Não, eles estão só aumentando a caixa para você, colocando um pouquinho de luz dentro da caixa, para você acreditar que está livre. Mas acaba que você cai nessa doutrinação, e muito com esse papo, né? Sempre com esse papo de não, mas eu não quero que você acredite, eu quero que você corra atrás das informações. Não quero que você acredite, que você confie em mim, sabe, cegamente. Senão eu estaria fazendo isso aqui em vão. Eu estou aqui para fazer você pensar por você mesmo. E dar essa ideia de liberdade, né? E aí você, sem perceber, nunca ninguém fez isso por você, você acaba, poxa, essa pessoa aqui realmente é uma pessoa empenhada, né? Quer fazer o bem, ela quer libertar os outros. E na verdade não é bem assim. E volto novamente, se puder repetir os prints aí, as imagens, né? Com essa ideia aqui também, né? De quando você coloca várias pessoas na mesa, para dar essa ideia, como ele falou ali, de pluralidade, de que não é um conteúdozinho roteirizado, mas é para fingir que não é, de que cada um tem a sua opinião. E olha que mágico, todas as opiniões, apesar de pessoas diferentes, algumas coisas não serem 100% fechadas umas com as outras, elas convergem, mas é tudo muito bem fabricado, e a palavra é essa, fabricado. Sempre valeu muito dinheiro, mas hoje, como o negócio é time A contra time B, né? É Fla-Flu a história, você tá no time que ganha, isso vale uma fortuna. Então as empresas de mídia passaram a tratar política também. Exatamente. E é impressionante que essa galera usa um discurso assim, não, a Dilma agora, né, vai assumir o BRICS, ou já assumiu, e aí as pessoas falam, não, eu acho errado, e nem sei, tá? Não sei mesmo, que eu vou te falar assim com o coração aberto. Qual o nível técnico da Dilma para o que eu vou te falar. Mas as pessoas falam, não, tem que ser, acho nada a ver, não ser esse cargo, ele precisa de pessoas competentes tecnicamente. Para analisar quem está fazendo essa crítica. É simplesmente um apresentador, uma pessoa que também não tem conhecimento técnico nenhum, não tem certificação técnica nenhuma para estar fazendo o apontamento que ela está fazendo. Matheus, você também não tem? Sim, mas eu não estou cobrando conhecimento técnico, saca? Essas pessoas estão, e elas mesmas não têm. Leu meia dúzia de livro, pegou os melhores termos para parecer que é uma pessoa culta e completamente perita no assunto, mas não tem realmente certificação técnica nenhuma para estar apontando quem deve ou não assumir o cargo, sabe? Como uma propaganda. Então, meu irmão, minha irmã, me perdoe, mas os jornais que você assiste, na Globo, no SBT, na Band, os jornais que você lê no Estadão, na Folha, tem ali jornalistas ultra bem formados e intencionados. Eu não quero questionar o cara que está produzindo a notícia, eu estou falando dos escalões acima. Porque o escalão acima, ele já deixa ali fluir naturalmente entre todos que estão trabalhando na empresa, ali o conhecimento, né, o saber de que não pode escrever qualquer coisa que não passa. Não pode ter qualquer opinião que não passa. Não pode ser nada que vá contra os interesses da família que não passa. Então os profissionais do jornalismo têm aquela falsa impressão de que tem a liberdade de falar do que quiser, desde que o que quiser também seja o que o dono da empresa quer. Aí pode ser o que quiser, mas não é o que quiser. E no teatro que a gente viu aqui da CNN, do Pedro Cardoso, a gente vê 4 pessoas ali na bancada, mais uma do lado do Pedro, ali ó. Isso é um teatro. É um teatro. Se as imagens que eu separei não entraram ainda, que elas entrem agora. Que ali, ó, ele realmente está falando, tem 4 pessoas na bancada, né? Tem o apresentador, que é o neutro, mais 5 convidados, né? E nesses 5 convidados, a ideia é fazer com que, nossa, olha quantas pessoas diferentes concordando, né? Então, tipo, eu também tenho que concordar, né? Podia ter uma pessoa só, tá no mesmo.
É isso que o Pedro fala. Não precisava ter 4+2. Mas tem o 4+2 porque essa argumentação estética é o que faz as pessoas acharem que aqui tem debate. É aquele podcast, os sócios, qual é o nome do Flávio Augusto, o Conselho, né? Aquele canal lá, Jovem Pan, que faz a mesma coisa. E tem pluralidade, simplesmente pelo número. Ou seja, estética. A imagem fala mais do que 1000 palavras, lembra? Então você vai colocar 1000 palavras, mas bota ali também uma boa imagem que vende. O número de pessoas que você vê na tela. Uma farsa. Deixa eu falar um caso pessoal. Meu irmão, fica comigo agora que o caso é pessoal. Então, eu posso falar com riqueza de detalhes. Eu fui sondado para fazer... Nunca falei isso até agora. Primeira vez que eu vou falar. Eu fui sondado para fazer parte do Conselho de Administração da Petrobras. Que é diferente de ser indicado, que é diferente de ter o nome lá enviado, é diferente de tudo isso. Sondado. Quando eu fui sondado, isso gerou desespero nos setores que sabem as minhas posições em relação à Petrobras. Sabe que eu acho que a Petrobras devia ser 100% pública, sabe que eu acho um absurdo o maior grupo de controle da Petrobras ser, né, tirando ali o governo, né, tirando a União, o maior grupo é o grupo dos estrangeiros, que é quem tem o maior bloco de ações, os dividendos que são pagos, eu acho que essa política é um absurdo, a venda das refinarias é um absurdo, enfim, as minhas opiniões sobre Petrobras, elas são públicas. Quando o meu nome foi sondado, e isso vazou, as pessoas que estão por trás desses grupos de mídia não tinham o menor interesse, porque são sócios de outras pessoas que têm a visão da Petrobras como, enfim, uma vaca leiteira, que a gente chama assim, né, em finanças, é o cash call, né? É uma vaca leiteira de dinheiro, entendeu? Um lugar onde eles podem ficar ali tirando dinheiro todo dia. É uma empresa que eles sabem que fecha contratos bilionários, então eles querem ter influência sobre esses contratos bilionários para poder, enfim, influir nesses contratos bilionários e levar para empresas que fazem parte dos grupos deles ou dos amigos. Enfim, meu nome pintou, imediatamente veio a rejeição. Os veículos de mídia, esses todos, começaram não a dar a notícia de que o Eduardo Moreira tinha sido sondado para o Conselho da Petrobras. A notícia que foi dada era: indicado pelo MST, vai ser conselheiro da Petrobras. E aí depois a segunda versão: indicado do MST vai ser conselheiro da Petrobras e vai coordenar orçamento de dezenas de bilhões de reais. E aí depois, indicado do MST vai não sei o quê, indicar orçamento e ganhar uma fortuna sem fazer nada. Veja bem, eu tinha sido sondado. Eu não era nada. Eu não tinha nem sido indicado, como não fui depois. Até porque, né, com a propaganda dessa aí, não tinha como passar o nome do rapaz de jeito nenhum. Então, pra você ver, né, você não precisa matar alguém. Você só precisa fazer isso, esse linchamento público. E quantas carreiras a gente vê destruídas, sabe? Quantos bons negócios são destruídos. E nem falo só de negócios, empresas, tô falando de negócios mesmo, projetos de governo que poderiam realmente gerar um bom retorno para a sociedade e não passa. Por quê? É tudo muito bem calculado, cara. Muito bem calculado. E aquele negócio, né? Você pode estar achando que eu estou falando do lado político, e não só lado político. Volto a dizer o caso da Americanas. Sabe? É um caso que vale a pena ser noticiado, mas isso vale a pena para a sociedade, né? Vale a pena para você e para mim. Sim, vale. Até mesmo para quebrar essa ideia de que os cabeças ali, né, são os suprassumo do empreendedorismo, que são grandes exemplos de empreendedorismo, para quebrar essa ideia de que basta ter dinheiro que você é bem sucedido. A pergunta é: como que esse dinheiro foi conquistado, sabe? Como que esses bilhões chegaram ali, sabe? Qual o caminho que ele fez? Qual o processo para esse dinheiro chegar ali? E aí você começa a ver que a história não é aquela que se contam nos livros, né? Nos livros que são vendidos de biografia, como aquele sonho grande. Enfim, vamos lá, tá acabando. A CNN gastou mais tempo me criticando e falando um monte de besteira. E quando eu digo besteira, coisa errada. A CNN falou que eu era um ator. Não, falou que eu era ator. E a gente fala brincando aqui, mas isso é muito sério. Uma empresa, em tese, que carrega um logotipo ali que, em tese, dá uma super credibilidade, me apresentou como ator. Eu não sou formado, né, em artes cênicas, em nenhum curso de atuação, nada disso, não tem essa formação, infelizmente, mas não tem. E aí, falando coisas no dia seguinte, aí um dos argumentos que eles falam é o seguinte: o Eduardo não tem experiência em empresas
de petróleo e gás. E eu acho isso um absurdo botar. Beleza. Os nomes que foram indicados. Os nomes que foram indicados depois, que saíram oficialmente. Sabe quantos tinham experiência em empresas de óleo e gás? Nenhum. Meu irmão, a CNN gastou quase meia hora comigo. Ela gastou mais comigo do que a soma do tempo de todas as outras pessoas que tinham sido sondadas. Teve dia que ela gastou mais tempo comigo do que ela gastou com o presidente da Petrobras. Gastou mais tempo comigo do que com todos os diretores da Petrobras somados. E o diretor, esse sim, tem um poder enorme na mão. É um cara que está na empresa. O conselheiro, ele vota. É um voto de 11. O diretor tem um monte de chefiado ali. É um cara que tem orçamento. Esse tem orçamento de um monte de milhão para poder gastar. Gastou mais tempo comigo do que com todos somados. Somados. Aí, depois de um tempo, surgiram os indicados, né? Que leu-se na mídia, indicados todos pelo maior banco de investimento do Brasil, através, né, da influência que tem por conta ali do cara que já foi ministro da AGU, que hoje em dia faz parte do banco. Sabe quanto tempo a CNN gastou para criticar o fato dos 4 que foram indicados não terem nenhuma experiência em nenhuma empresa de óleo e gás? 0 minutos. Desde o começo, é óbvio que eu sabia que a crítica não era por causa disso. A crítica não era por causa disso. Era uma propaganda. Era uma propaganda. Então eu digo assim, sem medo de ter essa opinião. A CNN não é uma empresa de jornalismo. Ela é uma empresa de propaganda. Do começo ao fim. Não só a CNN, né? A Globo, o SBT, a Band, a Record. Os canais fechados também, né? Globo News. Quais outros canais? Eu tô meio por fora. CNN aqui, como ele já falou. Quais são os outros canais? Enfim. Aí você entra também na questão do esporte, né? A gente tá falando aqui. Mas pode ser também o Sport TV, a ESPN. Quando você fica bolado lá com a... Tá destruindo, só fala do time tal, só fala do time isso. Quando o time é de tal estado, só fala bem, quando é do outro, fala mal. Talvez não só pelo investimento para se criar esse tipo de notícia, mas com a repercussão, né? O buzz que isso gera, a revolta gera buzz. E isso faz com que o engajamento das notícias elas aumentem. Com isso, os sites têm mais acessos, os vídeos têm mais visualizações. E com isso, eles ganham de dois lados, né? Porque eles vão ganhar também das marcas e negócios que querem usar essa audiência para gerar publicidade, né? Então, vender cotas de publicidade. Eu vou repetir. A CNN não é uma empresa de jornalismo. Tem jornalistas, e alguns muito bons jornalistas, mas que cumprem o papel, alguns talvez até sem perceber. Eu não posso, enfim, duvidar da ingenuidade e da boa intenção das pessoas, longe de mim querer fazer isso, mas cumprem ali o papel, que é o papel final da CNN, que é ser uma empresa de propaganda e propagar os interesses do seu dono para poder, enfim, dar-lhe poder e, se possível, maior lucro. Não conseguiu ainda, tomou um prejuízo cavalar no ano passado, mas deu muito poder para o dono. Então, um dos interesses ela conseguiu entregar. A Globo é uma empresa do começo ao fim de propaganda. A Folha, o Estadão, o SBT são empresas de propaganda. E o que a gente aprendeu a ver como noticiário é, na verdade, um momento que é quase um daqueles 1406. Só que em vez de facas guinso e meia vivarina, o cara tá vendendo ali o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é a meia vivarina e o Roberto Campos Neto é a facas guinso. É a mesma coisa. E é isso, né? Acabou o vídeo aqui, é um corte. Fica a recomendação, você siga o Eduardo Moreira nas redes. Esse canal é muito bom mesmo. É a oposição de tudo que a gente vê desse mundo idealístico aí, né? Enfim, não vou me alongar não, o vídeo acabou, é isso. Espero que os comentários tenham feito você refletir um pouco. Não é só a televisão não, tá? A internet, toma muito cuidado com esses podcasts aí, né? Esses conteúdos que vieram para abrir a sua mente, tá? Estão fertilizando a sua mente pro que brotar e crescer. Toma cuidado. Os pensamentos que você tem, sabe? As revoltas que você tem tido, são suas mesmo? Ou são frutos dessas propagandas disfarçadas em conversas, em podcasts, debates, em canais da internet, enfim. É isso.